Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. É o episódio de número 395. Gente, agradecer demais a companhia de vocês no nosso podcast, que repercute de segunda a sexta-feira as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha. Então, gente, vocês podem continuar enviando sugestões de matérias ou de entrevistas para o Zap da redação, o 999715300, e também tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você interagir conosco, enviar críticas, sugestões de matérias ou de entrevistas, né, reclamações, por que não, né? Lucas Luquezzi aqui na sua companhia em mais um Papo de Redação. Hoje temos aqui a notícia, por exemplo, da cassação do prefeito de Pacaraima. Isso na instância, no TSE, gente. Depois de 4 anos aí rolando esse processo, o prefeito de Pacaraima perdeu o mandato e já já a gente fala detalhes sobre esse assunto, por que ele perdeu o seu mandato. Tem ainda os efeitos da decisão do ministro do STF, Flávio Dino, sobre as emendas parlamentares aqui em Roraima, né? A gente sabe que foi amplamente divulgada a informação de que o ministro do STF suspendeu a distribuição de mais de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares para todo o Brasil. São mais de 5 mil emendas afetadas e aqui em Roraima foram 56 milhões em emendas. Já já a gente detalha o porquê dessa suspensão também. Tem ainda, gente, um assassinato de um homem a facadas por parte de um suspeito de integrar facção criminosa. Isso aconteceu no interior de Roraima. Já já detalhamos sobre essa ocorrência e ainda um novo capítulo na questão diplomática entre Guiana e Venezuela em relação ao território de Essequibo, que representa aí 3/4, né, 75% do território guianense. Né, houve uma possível violação de acordos, na verdade, uma violação de uma medida judicial aqui por parte da Venezuela, pelo menos é o que acusa a Guiana, e já já falamos melhor dessa situação. Então vamos lá, começar falando dessa cassação aí depois de 4 anos de processo, né? O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o Nunes Marques, confirmou a cassação do prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, do Republicanos, e do vice-prefeito Simeão Peixoto, do PV, por distribuição irregular de cestas básicas e brindes à população local em 2020, ano eleitoral. E até a gravação do nosso podcast e também a publicação da nossa reportagem no site folhabv.com.br, nós não conseguimos contato com o Juliano Torquato, nem com a prefeitura para comentar esse assunto. A presidente da Câmara Municipal de Pacaraima, a vereadora Adila Santos, do PDT, ela informou para a gente que aguarda informações da assessoria jurídica para poder assumir o posto. O Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, informou para mim aqui que está em cumprimento dessas diligências sobre esse mandado, né, para poder aí ser cumprido, nesse caso, sobre a cassação do prefeito de Pacaraima. Essa decisão ela foi divulgada na quinta-feira passada, 12 dias do fim do mandato de Torquato e Peixoto. Né? O Nunes Marques aceitou um recurso do Ministério Público Eleitoral contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Roraima, que retirou as penas de cassação e manteve as multas individuais de R$ 53.205 aos gestores e de R$ 5.320,50 para os servidores Antônia Ferreira de Souza e Willas Santos Melo, que foram acusados aí nessa ação. O magistrado apontou entre os motivos para o desequilíbrio do pleito eleitoral de 4 anos atrás a distribuição de 500 cestas básicas, os 1.000 inscritos do sorteio de brindes no Dia das Mães e 20 comunidades indígenas alcançadas aí por ações sociais da prefeitura, além da exploração da pobreza das comunidades tradicionais, especialmente por causa da pandemia da Covid-19, com direito à divulgação promocional nas redes sociais em Pacaraima. E aí eu vou destacar aqui um trecho dessa decisão do Nunes Marques, que falou o seguinte:
há de se considerar que a distribuição de bens afetou aproximadamente mais de 1.000 eleitores em um contexto eleitoral no qual a diferença de votos entre o primeiro e o segundo lugar foi de apenas 418 votos, número este bem menor do que a quantidade estimada de bens distribuídos gratuitamente e de forma seletiva, tudo a corroborar, ou melhor, confirmar a gravidade dos eventos em questão. E nesse processo, o Juliano Torquato negou as acusações, né, negou que as ações sociais, ou melhor dizendo, da prefeitura em 2020 tiveram caráter eleitoreiro, ao alegar, por exemplo, que a entrega de insumos às comunidades indígenas cumpriu a legislação municipal e as demandas, os pedidos dessas localidades, e que o evento alusivo ao Dia das Mães é consolidado no calendário oficial do município. Para ele, não houve pedido explícito de voto nas ações sociais, menção ou referência às eleições daquele ano, nem mesmo promessas futuras. Para ele, o que foi visado foi a continuação de políticas públicas há anos desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal de Pacaraima. E olha, gente, falando em justiça, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal voltou a suspender a distribuição de 5.449 emendas parlamentares de comissão do Congresso Nacional. É uma decisão que atinge 4 bilhões e 200 milhões de reais que estavam previstos para ser pagos até o fim deste ano, sendo 56 milhões e 600 mil reais para Roraima. Boa Vista é a cidade com o maior volume de recursos suspensos, com mais de 14 milhões de reais, e os maiores investimentos indicados são para a construção de uma quadra esportiva de 4 milhões de reais, obras de 2 milhões de reais e aquisição de equipamentos de 1 milhão e 400 mil reais para a área esportiva. Os recursos oriundos do Ministério do Esporte foram os mais paralisados ao apresentarem quase 26 milhões de reais. E a maior fatia desse montante foi indicada para o IBRAS, o Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social, com 6 milhões de reais. Esse IBRAS, inclusive, foi até alvo de uma investigação no Tribunal de Contas do Estado, né, por conta de um processo que não tinha transparência relacionado à Expofed de 2023, né? Então, protagonizou aí um centro de uma grande polêmica no ano passado. Já a maior emenda afetada foi a de 7 milhões de reais para obras de infraestrutura turística na cidade de Iracema, no sul de Roraima. O governo do estado, por sua vez, teve uma emenda de 3 milhões de reais suspensa que seria para a construção de um campus society. E nessa decisão, o ministro Flávio Dino afirma que houve um apadrinhamento dessas emendas, no caso mais de 5 mil emendas, incluindo as de Roraima, apadrinhamento por parte de 17 líderes partidários do Congresso Nacional, o que, na prática, impede a identificação dos parlamentares que, de fato, fizeram pedidos de distribuição e que isso contraria decisões anteriores do STF que condicionaram a destinação das emendas aos requisitos de transparência e rastreabilidade. Então, o X da questão aqui é a situação de poder obrigar a transparência e a forma de rastrear as destinações e a origem, né, quem está enviando essas emendas aí para as cidades, os municípios, as entidades de modo geral, né? O ministro também determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar a captura das emendas de comissão. Dino também obrigou a Câmara dos Deputados a apresentar em até 5 dias as atas de todas as reuniões nas comissões permanentes que resultaram na aprovação das emendas solicitadas ao governo federal, né? Então, isso acontece aí logo num momento em que o Congresso está indo para o recesso, né? Então, o pessoal vai ter muito trabalho aí para poder juntar essas atas de reuniões, né? Imagine aí, milhares de atas talvez, né? Já que são 5 mil, mais de 5 mil emendas. Olha, gente, agora caso de polícia. Um jovem de 25 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa, matou um homem de 49 anos na tarde desse domingo em uma casa da Vila Nossa Senhora da Penha, zona rural de Mucajaí, sul de Roraima. O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal, com golpes de faca na região das costas e uma lesão na cabeça que provavelmente foi causada por arma de fogo.
a polícia militar relatou que, ao chegar ao local do crime, se deparou com curiosos ao redor do corpo de Francisco Cleomir Ferreira Maciel, coberto por um pano e com as mãos amarradas. E detalhe, a corporação enfatizou que o técnico de enfermagem que constatou a morte da vítima violou o local ao cobrir e amarrar as mãos de Maciel antes da chegada da guarnição. Né? Que situação, né, gente? Não dá para alterar a cena do crime, né, gente? Alterar aí. Então, por isso que tem que esperar aí os órgãos, as autoridades, para poder agir numa situação como essa. Então fica uma lição aqui para vocês que estão ouvindo a gente aí, se porventura, não que a gente queira que esse tipo de coisa aconteça na nossa frente, mas se porventura houver, chame a polícia, chame o SAMU, né, caso a vítima realmente tenha condições de sobreviver ainda, para agir numa situação como essa. Jamais você tem que mexer numa cena como essa, né, de um crime que já estava consumado. A proprietária da residência, de 36 anos, contou à PM que estava no fundo do quintal quando a vítima invadiu seu terreno para poder fugir do suspeito e viu o momento em que o acusado desferiu golpes de faca em Francisco Cleomir e fugiu em seguida. A esposa da vítima, de 40 anos, disse aos policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira que estava com ele em um bar e, em determinado momento, o suspeito apareceu à procura de Francisco Cleomir, que havia saído. O jovem disse a ela que iria matar o esposo e saiu, né? O esposo dela, nesse caso. A mulher, minutos depois, ficou sabendo do assassinato e foi ao local do crime. Ela disse não saber a motivação do homicídio. Moradores da região disseram que o suspeito, identificado com as iniciais DSAF, além de ser membro de facção, é conhecido por atuar no tráfico de drogas na vila. E a PM ainda não conseguiu localizá-lo, pelo menos a informação que a gente tem mais atualizada sobre esse caso. A gente espera que isso seja solucionado o mais rápido possível, para que esse suspeito seja localizado, preso e esclareça a circunstância desse assassinato. Jamais um assassinato vai justificar qualquer situação, né, gente? É bom ressaltar isso. E agora vamos falar um pouco de política internacional, porque o Papo de Redação também fala de assuntos dos nossos vizinhos aqui. A Guiana acusa a Venezuela de violar uma decisão da Corte Internacional de Justiça que proíbe os países de realizar qualquer ação que agrave o litígio centenário sobre Essequibo, que é essa região que representa 75% do território guianense e contém reservas de petróleo que passam de mais de 10 bilhões de barris. No dia 1º de dezembro de 2023, o tribunal também proibiu o país, governado pelo ditador Nicolás Maduro, de fazer qualquer ação que mude a atual situação da disputa enquanto se aguarda uma sentença sobre o caso. A Guiana se refere à conclusão pelo exército da Venezuela da ponte que liga o país venezuelano à ilha de Ancoco, especialmente a base militar que fica na área que pertence à nação guianense. Uma sentença de 1899 e um acordo de 1905 estabeleceram a divisão da ilha entre os dois países, com a soberania da Guiana sobre o território a leste da linha de fronteira. E o comunicado do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Guiana afirma o seguinte, que as atividades da Venezuela, incluindo suas atividades militares a leste da linha de fronteira, violam a soberania da Guiana e o direito internacional exige que sejam interrompidas e que todo o pessoal, instalações ou equipamentos construídos ou trazidos pela Venezuela sejam removidos. Na semana passada, o ministro guianense das Relações Exteriores, Hugh Todd, tratou o assunto com o embaixador venezuelano na Guiana, Carlos Amador Pérez Silva, a quem ele manifestou protesto formal contra a conclusão dessa ponte. Todd também reiterou o compromisso da Guiana com o acordo feito com a Venezuela em dezembro do ano passado para que os países não usem a força durante o litígio. Pérez Silva, que é o embaixador, afirmou que o governo venezuelano recebeu a nota de protesto e adiantou que seu país vai divulgar uma explicação sobre esse caso. O ministro da Guiana reafirmou o compromisso de seu país com o processo na Corte Internacional de Justiça sobre o litígio, né, entre os dois países em relação a Essequibo e as leis e os tratados internacionais. O embaixador, por sua vez, afirmou que a Venezuela vai apresentar defesa tréplica sobre a controvérsia no dia 12 de agosto
de 2025. Gente, eu quero agradecer demais a companhia de vocês em mais um Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. Eu sou o Lucas Luquezzi e aproveito para convidar vocês a seguir acompanhando os nossos podcasts, especialmente o Papo de Redação, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde aqui no Grupo Folha. Gente, não vai ter feriado não, hein? Natal, Ano Novo, o podcast vai estar aqui, firme e forte, né? E eu convido vocês a acompanhar o nosso podcast Papo de Redação, hein? Com as notícias do Grupo Folha, aqui, repercutindo aqui com a ajuda também dos nossos colegas repórteres daqui da redação. Muito obrigado, minha gente. Tem as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde, 24 de dezembro amanhã, hein, gente? Se Deus quiser, às 6 da tarde aqui no Grupo Folha.